Olá, bom dia, a paz seja com todos, amém. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical aqui pela internet, através do Facebook, pedindo a Deus graça, misericórdia e paz, né? Pedindo a Deus que derrame a sua glória e o seu poder sobre cada um de nós, amém. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, né? E as parábolas de Jesus, elas têm ensinamentos maravilhosos para nós, porque são ensinamentos de sabedoria, né? Onde nós podemos exortar sem ofender e podemos ser compreendidos de uma forma mais detalhada e compreender a palavra, né, de uma forma mais detalhada. E para aqueles que não têm fé, não vão entender nada, e esse também é o propósito da parábola, né? Que o próprio Jesus falou, né? Não deis aos porcos, né? Não deem as pérolas aos porcos, né? Porque senão eles jogam na lama. Ou seja, a palavra de Deus não é para ser jogada de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela tem valor. A palavra de Deus, ela ela é como pérola, né? Ela tem um valor, então você não pode jogar aquilo que é de valor de qualquer maneira. Então por isso que Jesus usou muitas parábolas. A paz do Senhor e bom dia para a irmã Lenilce e família que está nos acompanhando. O irmão Bené também está aí sintonizado conosco, acompanhando. Irmã Rose e as demais pessoas que estão acompanhando conosco a escola bíblica, né? A lição de hoje é baseado na parábola do semeador, né? A parábola do semeador está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 20, mas está também em todos os evangelhos sinóticos, né? O texto áureo, Mateus 13, 23, diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e o outro 60, e o outro 30. E o título da lição é Para ouvir e anunciar a palavra de Deus, porque a parábola do semeador diz muito respeito à pregação da palavra de Deus, né? Cada um de nós tem esse dever, tem essa obrigação de anunciar o reino. A verdade prática é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Não basta só falar, pregar, você também tem que orar e interceder pela pessoa que está recebendo a palavra. Porque quando nós anunciamos a palavra e viramos as costas e saímos, o inimigo vai lá e distorce tudo que falamos e faz a pessoa esquecer tudo que falamos. Então é necessário pregar a palavra, mas também ficar orando por aquela pessoa para que ela tenha compreensão, para que aquela palavra não saia da mente dela. Amém. Marcos capítulo 4, versículos 3 a 20 diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, os sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto com ele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém? A parábola do semeador, ela é uma demonstração para nós de que, para que a gente não fique frustrado quando nós
falamos do amor de Cristo para alguém, quando nós pregamos a palavra para alguém e essa pessoa não dá ouvido. Porque assim, por natureza nossa, nós queremos falar do amor de Cristo e as pessoas converterem. Nós queremos pregar a palavra de Deus para alguém e essa pessoa aceitar e sair do sofrimento em que ela está envolvida. O nosso desejo é ver a pessoa saindo do sofrimento dela. Mas se a pessoa não der ouvido, se a pessoa não crer, não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Então essa parábola da semente, ela diz bem sobre isso. Quem anuncia a palavra somos nós, mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo. E se aquela pessoa não foi convencida, existe um propósito naquele sofrimento. Existe algo no sofrimento daquela pessoa que ainda precisa ser trabalhado. Aí devemos orar, devemos interceder, devemos pedir a Deus que abra o entendimento da pessoa, devemos pedir a Deus que traga a luz da palavra para que aquela pessoa compreenda e saia daquele sofrimento, né? Mas não cabe a nós abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, né? Não tem como fazer isso, mas cabe a nós pregar a palavra e orar. O efeito, quem vai fazer é o Espírito Santo. Amém. A interpretação da parábola do semeador. Essa parábola ela está nos 3 evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos eles têm o mesmo contexto e mostram a vida de Jesus, né, o nascimento, vida, morte, ministério e ressurreição de Jesus, desde a Galileia, Judéia, até chegar em Jerusalém. Já o Evangelho de João, ele mostra mais o contexto de Jesus em Jerusalém. Ele mostra toda a história de Jesus, mas ele confina mais a história no que aconteceu em Jerusalém. Então, por isso que os outros 3 evangelhos são chamados sinóticos. Eles são semelhantes, né? São parecidos. A interpretação da parábola do semeador. 1. A importância em compreender a parábola. A parábola ela é fundamental para nós compreendermos, para que nós não venhamos perder tempo batendo ali aonde não vai dar fruto, aonde não vai acontecer. Também para que não sejamos frustrados em pregar a palavra, em orar, em chamar uma pessoa para a fé, para a salvação através de Cristo, e essa pessoa não aceitar, e essa pessoa não querer. Diante disso, nós, quando falamos por parábola, o entendimento é dado para aquele que é espiritual, para aquele que está em comunhão com o Espírito Santo para poder revelar, para ter a revelação da palavra. Caso contrário, essa pessoa não terá a compreensão, não terá o entendimento. Jesus falou sobre o reino dos céus dentro dessa parábola do semeador, mostrando que o reino dos céus só entra aquela semente que cai na terra boa e produz frutos. A semente que cai no pedregal, a semente que cai entre os espinhos, são aquelas pessoas que vão para a fé, que vêm para a fé, mas não duram muito tempo, né? Quantas pessoas nós já observamos assim, que chegam na igreja, fica ali por um tempo, depois vira as costas e sai, né? Essas pessoas são as sementes que caem nas pedras e as sementes que caem entre os espinhos, né? E com isso fica difícil delas se manterem, fica difícil delas estarem firmados na rocha que é Jesus, né? Então o crente que vai frutificar, o crente que vai produzir, o crente que vai render, é aquele que cai em terra boa, é aquele que abre seu coração para a fé, é aquele que aceita mesmo a fé, é aquele que abandona a sua velha criatura e passa a viver a nova criatura, é aquele que abandona as velhas práticas e vem viver à luz do Evangelho, vem viver diante da presença do Senhor uma nova vida.
Esse é o que cai em boa terra e esse é o que vai frutificar. Porque tem muitas pessoas que vêm pela fé puramente por interesse, né? Elas vêm para a fé porque só querem uma cura, porque só querem um milagre, porque só querem um alívio imediato de um problema que está passando. E aí depois que sai daquele problema, ele vira as costas para Deus. Ele não quer mais saber de Deus. Então essa pessoa é a semente que cai em terra com pedras, é a semente que cai no meio dos espinhos. Pode até brotar, mas não vai crescer, a planta não vai desenvolver. 2. Os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Aqui nessa parábola, o semeador, Jesus se refere a ele, que está semeando a palavra de Deus, que está pregando a palavra de Deus. Mas nos dias atuais, o semeador pode ser qualquer um de nós, que também pregamos a palavra, que também anunciamos a palavra. Nós somos os semeadores, nós somos aqueles que semeiam a palavra por todos os caminhos. Nós não podemos escolher aonde semear, nós temos que semear em todos os caminhos. Ou seja, nós não devemos escolher para quem nós vamos pregar. Nós devemos pregar para todos. Agora, nós não podemos nos frustrar se a pessoa ouviu e não deu crédito. Se ela ouviu e não deu crédito, aí no dia do juízo final, ela se resolve com Deus. Haverá um dia do julgamento de todas as coisas e nesse dia não tem tempo mais para arrependimento. O arrependimento é agora, nessa vida. O arrependimento é nesse tempo. Então, chegar diante do juízo final e dizer para Deus: ai Deus, eu não sabia que era assim, me perdoe. Não, não vai ter esse tempo mais. Portanto, ao homem, conforme diz o apóstolo Paulo, né, ao homem compete apenas uma morte e depois disso vem o juízo. Portanto, é nessa vida que nós temos que nos consertar com Deus. É nessa vida que nós temos que nos ajustar com Deus. É nessa vida que nós temos que viver para Deus, para que na eternidade possamos continuar com Deus. Portanto, o semeador, no momento da parábola, era o próprio Jesus, e hoje somos nós, né, mensageiros do Senhor. A semente, né? A semente, ela é a, a palavra, né? A semente é a palavra de Deus. É um versículo que você dá para alguém, né? É um contexto da Bíblia que você passa para alguém, é uma narrativa bíblica que você fala para alguém. Isso é a semente. A semente é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E o solo? O solo é a pessoa que vai receber a palavra. Esse é o entendimento da palavra. Então, o semeador somos nós, a semente é a palavra de Deus, e o solo é a pessoa que está escutando. Então, se o solo for rochoso, se o solo for de pedra, a semente pode até brotar, mas ela não vive. Planta nenhuma vive sobre as pedras, né? Não há lugar para raiz. Os espinhos, né? A planta que cai ali entre os espinhos, ela também não vai ter vida longa, ela vai ser sufocada pelos espinhos. E a semente que cai em terra boa, ela vai crescer e vai produzir muitos frutos. Então queira ser essa semente que caiu em terra boa, mas queira também que as pessoas que estão recebendo a palavra venham frutificar. Por isso é necessário orar por essas pessoas, é necessário clamar por essas pessoas, é necessário pedir a Deus por essas pessoas, para que o entendimento delas se abram, para que o entendimento delas venham se converter, para que elas saiam da cegueira espiritual e venham para a luz que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela a salvação através de Jesus. A interpretação da parábola do semeador, item 3, os diferentes tipos de solo. Agora vamos ver o que significa cada tipo de solo nessa parábola. O solo duro, ele representa aqueles que ouvem e não entendem. Mateus 13:19 fala sobre isso, né? O solo duro, a terra dura, você pode ver que você joga uma semente ali na terra dura, ela não vai frutificar, ela vai ter dificuldade para
abrir, né, para germinar, a semente que está em terra dura, ela tem dificuldade para nascer. Assim também é a pessoa que é como a semente que cai na terra dura. Ela tem dificuldade para entender a palavra, ela tem dificuldade de compreender o que Deus está falando através da palavra, ela lê a Bíblia e não entende nada. Então é a pessoa que é a semente que foi jogada na terra dura. E essa pessoa que foi jogada em terra dura, por mais que ela leia, não entenda, ouve, não entende, ela precisa orar mais pedindo a Deus a abertura do entendimento. Ela precisa orar mais pedindo a Deus que dê a ela a compreensão da palavra, a compreensão daquilo que está sendo ensinado, para que ela possa ter a iluminação da palavra na sua mente. Portanto, o solo duro, aqueles que ouvem e não entendem a palavra de Deus. As aves, né? A parábola fala que o semeador jogou a semente na beira da estrada e as aves vieram e comeram. Nessa parábola, as aves, elas representam o inimigo, né? Representam Satanás. Quando nós semeamos a palavra, quando nós pregamos a palavra para alguém, Satanás logo se encarrega de distorcer a palavra. Você já prestou atenção que várias pessoas você prega para ela, você fala, você é claro no que diz e a pessoa não entende? A pessoa entende tudo errado, a pessoa entende tudo distorcido. É obra do diabo. O diabo, ele confunde a mente da pessoa. Ele confunde o pensamento da pessoa. E a pessoa não consegue compreender, a pessoa não consegue entender. E se ele entende distorcido. E precisa orar mais por essa pessoa, precisa pedir a Deus por essa pessoa, porque essa própria pessoa não vai ter força nem para orar. Essa pessoa não vai ter força nem para falar com Deus, a não ser que ela esteja em grandes aflições, grandes sofrimentos, e ali ela se rende ao Senhor. Ainda sobre os tipos de solo, o solo raso, o solo raso são as pessoas que ouvem a palavra e recebem com grande alegria. Porém, na primeira dificuldade, na primeira tribulação, ele abandona a fé. E nós conseguimos observar isso no nosso dia a dia, né, em diversas pessoas. Quantas pessoas ouvem a palavra, aceita, vive aquele primeiro amor, fica alegre, feliz e participa de tudo. Aí vem a primeira luta. Na primeira luta, essa pessoa abandona a fé. Na primeira luta, essa pessoa para de congregar. Na primeira luta, essa pessoa acha 1000 desculpas para não estar mais reunido com os irmãos, para não estar mais junto com os irmãos, né? Essa pessoa é a semente que caiu ali em solo raso, né? Em terra rasa. É uma semente que não vai ter raiz profunda. É uma semente que não vai se fixar, né? Logo ela vai se dispersar, logo ela vai sair da fé. Na primeira, ela vive na fé enquanto está alegre e está feliz. Na primeira luta, na primeira dificuldade, ela abandona a fé. Então essa pessoa é a semente que caiu em solo raso, solo raso. Os espinhos, né? O que significa os espinhos? Aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. A planta entre os espinhos, ela até nasce, ela brota, a sementinha, nasce a planta, só que a planta vai ter muita dificuldade. Ela não vai frutificar ao longo da sua vida. E assim é a pessoa que foi germinada ali entre espinhos, né? Ela não consegue frutificar. Ela pode até permanecer na fé, mas ela não desenvolve muito e também não consegue ganhar uma alma sequer para o Senhor. Ela não tem condições de frutificar. Essa é a que cai no solo cheio de espinho. E as distrações, né? As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem.
E as distrações, elas são os atrativos da vida, né? Quantas distrações existem, né? A internet, quantas pessoas ficam ali horas e horas na internet e não têm a disposição de, de ter 10 minutos de oração para Deus, não tem disposição de alguns momentos ali lendo e meditando a palavra de Deus. As distrações também são os passeios, né? Quantas pessoas saem para passear e não comparecem nas reuniões da igreja, né? Não comparecem nos cultos, não comparecem nas escolas bíblicas, não comparecem nas reuniões de, de oração. É, essas pessoas, elas estão distraídas com o mundo, elas estão mais desejosas dos prazeres do mundo do que dos prazeres espirituais. Porque a pessoa que está desejosa do reino de Deus, ela tem lazer, ela tem a vida própria, mas ela sabe conciliar o tempo. Ela sabe conciliar o tempo. Se ela está num lazer e de repente deu a hora de ir para o trabalho, de ir para cultuar a Deus, ela sai do lazer, né? Ela fala: olha, está muito bom, está maravilhoso aqui, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que adorar a Deus. E se eu permanecer aqui, eu vou perder a hora e vou me atrasar, ou não vou ter a disposição de ir. Então, a pessoa que está no reino de Deus, a pessoa que está em comunhão com o Espírito de Deus, essa pessoa, ela sabe dividir o tempo dela. Ela sabe dividir o tempo entre o trabalho e Deus, ela sabe dividir o tempo entre família e Deus, ela sabe dividir o tempo entre o lazer e Deus, e não vai faltar tempo para nada. Ela vai ter tempo para tudo. Ela vive para tudo. Então, essa pessoa que está na fé, ela tem que refletir sobre essas coisas. E a parábola do semeador, ela fala muito conosco a respeito da fé. Ela fala muito conosco a respeito da nossa própria fé e da fé das pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes nós não conseguimos compreender o que se passa com aquelas pessoas ao nosso lado, o que se passa com aquelas pessoas ao nosso redor. Às vezes nós não conseguimos compreender por que aquelas pessoas são fracas, por que aquelas pessoas não se desenvolvem na fé, por que aquelas pessoas não conseguem se firmar na palavra, não conseguem cumprir a palavra de Deus na própria vida, não conseguem obedecer a palavra de Deus. E a parábola do semeador, ela vai trazer essas orientações, essas informações. Então é importante sempre estar relendo essa parábola, né, que está nos 3 evangelhos. Hoje nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 20. E assim nós vamos entender a nossa própria fé e a fé dos outros, para que a gente não venha se frustrar, né? Para que a gente não venha se decepcionar com aquelas pessoas. Porque geralmente quando a pessoa prega para alguém, fala do amor de Cristo para alguém, leva a palavra de Deus para alguém, e essa pessoa abandona a fé, essa pessoa não dá crédito, às vezes a gente fica frustrado, a gente fica se culpando, dizendo: eu não consegui êxito, eu não consegui eficiência, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. A culpa é do solo onde aquela semente caiu, né? A culpa é do coração daquela pessoa, né? A culpa é da mente daquela pessoa que está fechada, está voltada muito mais para o mundo do que para Deus. Vamos agora para o tópico 2, a importância de ouvir o Evangelho, né? Qual a importância para nós ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho? Lembrando que o Evangelho, ele é o quê? Novidade, boas novas. E que novidade é essa? A salvação chegou de graça através de Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o que nós devemos pregar. Isso é o que nós devemos semear. De diversas formas, de diversas maneiras diferentes, mas o Evangelho é isso. O Evangelho é as boas novas, é a novidade, que o reino de Deus já chegou
E a salvação é de graça através de Jesus Cristo. Vamos lá. A importância de ouvir o Evangelho. Parágrafo 1. O tipo ideal de solo. A parábola ela nos fala aqui de alguns tipos de solo, né? Então vamos ver o tipo ideal de solo. Aqui o comentarista diz assim, né? A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego corresponde a ouvir. Frequentemente também traduzido como obedecer. Então a palavra ela tem que ser ouvida e obedecida. Não adianta só ouvir. Então, às vezes você prega, você fala, a pessoa ouve, mas ela não obedece. Ela escuta o que você falou, mas ela não coloca em prática. Então a culpa não é tua, tá? Não se sinta frustrado, não se sinta fraquejado na sua missão de anunciar a palavra de Deus. O seu dever como cristão é dar testemunho da fé e anunciar as boas novas, que é a salvação de graça através de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, vai depender da pessoa e não de ti que anunciou. Vai anunciar de quem escuta, vai depender de quem escuta. Portanto, o Mestre Jesus, ele orientou que como cristãos nós temos que ser a terra boa. Nós temos que nos preparar para a palavra de Deus. Tem pessoas que falam, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas se a pessoa vai lá, pega a Bíblia, abre e lê, sem fazer uma oração, sem buscar comunhão com o Espírito Santo, sem buscar uma aproximação com Deus, não vai entender nada mesmo. Então, para você ler a palavra, para você entender, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa pedir para Deus, Deus, eu vou me dedicar agora à leitura da palavra, abra o meu entendimento. Deus, eu vou me dedicar agora à leitura da palavra, me dê fé, me esclareça, me faça entender a tua palavra. Se você não orar, você vai ler e não vai entender nada. Você vai ser a semente que caiu na pedra, você vai ser a semente que caiu no espinho, você vai ser a semente que caiu na terra dura. Mas para que você seja a semente que caiu na terra boa, você tem que preparar essa terra. O agricultor, antes de semear, o que ele faz? Ele gradeia a terra, né? Ele ara a terra, ele tomba a terra, como queiram, de uma região para outra muda o termo, né? Mas ele prepara a terra, ele amolece a terra, ele deixa a terra fofa. Aí ele joga a semente vai brotar, vai nascer, vai crescer a planta e vai dar bons frutos. Né? Então, assim também deve ser conosco. Nós devemos meditar na palavra, sim, mas nós precisamos orar antes. Antes de pegar na Bíblia, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir a Deus o entendimento. E quando nós vamos pregar para alguém, nós primeiro também temos que orar. Falar, Deus, prepara o ouvido dessa pessoa, prepara a mente dessa pessoa. Faça com que essa pessoa entenda o que eu vou dizer. E aí você anuncia para a pessoa. Porque senão vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e a pessoa não vai entender absolutamente nada. A importância de ouvir o Evangelho. Parágrafo 2. O tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Se aqueles a quem pregamos o Evangelho produzem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raiz em seus corações. Portanto, quando nós levamos alguém para a fé, né, quando nós pregamos a palavra para alguém e essa pessoa vem frutificar, essa pessoa vem firmar na fé, essa pessoa permanece na fé,
a gente se alegra com isso, né? A gente se motiva com isso, a gente prega mais, a gente anuncia mais, a gente leva a palavra para mais pessoas, a gente fica motivado com isso que a gente vê, né? A gente fica motivado com isso que a gente prega. Então, é importante a gente ver o fruto, a gente ver o resultado. Então, o tipo de ouvinte é que faz a palavra crescer. Quando você está pregando e a pessoa está ali, você pode ter certeza que essa pessoa não vai entender nada, não vai aceitar nada, não vai praticar nada daquilo. Agora, quando a pessoa está quebrantada, quando a pessoa está com o coração humilde, quando a pessoa está recebendo, quando a pessoa está constrangida com aquilo que está ouvindo, aí essa pessoa vai produzir, aí essa pessoa vai render, aí essa pessoa vai dar bons frutos. Isso é importante observar também, porque às vezes você está falando e a pessoa não está nem aí. Então é melhor investir em quem quer ouvir, né? É melhor gastar mais tempo com quem está afim de ouvir. Então, para esse que não está afim de ouvir, é dizer, olha, é o seguinte, a palavra de Deus está aí, ela está sendo anunciada, no dia do juízo final, a palavra estará presente, e quem deu ouvidos será salvo, e quem não deu será condenado. E ponto final. E aí gasta-se tempo com aquele que quer ouvir, com aquele que está aberto, aquele que deseja, aquele que está sedento pela palavra. Porém, temos que procurar todos, né? Temos que procurar todos. E aquele que não quis, vamos desistir dele? Não. Vamos continuar orando por ele, para que ele sinta desejo, para que ele sinta vontade, para que ele possa querer ouvir a palavra. Aqui o comentarista fala assim, né? Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Então nós temos que ter desejos de ser como a palavra de Deus nos ensina que sejamos. Nós temos que ter vontade de ser conforme a palavra de Deus diz que temos que ser. Portanto, nós temos que orar, clamar e pedir a Deus que transforme a nossa própria vida, que transforme o nosso próprio ser, que transforme as nossas atitudes, para que venhamos produzir, para que venhamos dar frutos. Amém? Louvado seja Deus. Tópico 3, o chamado para anunciar o Evangelho. Todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Não é só os pastores, evangelistas e missionários? Não, todos. A palavra de Deus é clara em Mateus 28, em Marcos, a respeito da missão da igreja. Todos nós temos que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em nome de Jesus, orarão pelos enfermos e serão curados. Orarão pelos atribulados e serão libertos, né? E se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal, porque terá a unção de revestimento de Deus. Amém? Dá uma lida aí no finalzinho do Evangelho de Marcos, no finalzinho do Evangelho de Mateus, e você vai ver a missão da igreja, a missão integral da igreja, que é anunciar o reino de Deus. Portanto, é um dever de todo cristão anunciar a palavra de Deus. O chamado para anunciar o Evangelho. 1. A obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho, o maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nos versículos 3 e 4, fala sobre isso. Fala sobre o bloqueio da mente, o endurecimento do coração, a dureza do coração daqueles que recebem
a palavra e não dão crédito, né? Daqueles que recebem a palavra e não dão ouvidos. Portanto, anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus, ela é frutífica, ela é benéfica para nós. Ela nos traz prazer, ela nos traz alegria. Se nós pregamos para 50 pessoas e uma pessoa aceita, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, porque uma pessoa deu crédito, uma pessoa está livre do juízo final, uma pessoa está livre da condenação eterna, uma pessoa está livre do fogo do inferno. Então isso nos alegra, isso nos traz o bom ânimo de continuar pregando, de continuar anunciando a palavra de Deus, né? Fazendo com que a palavra chegue a outras pessoas. Semear a boa palavra de Deus, ela pode ser através das palavras da Bíblia e também através do nosso testemunho. Porque não adianta nada a gente pregar e não ter bom testemunho. As pessoas vão olhar e vão falar assim, mas o que adianta falar isso e não vive, né? Ele não vive isso que ele prega. Essa pessoa fala, mas não vive aquilo que prega. As atitudes dela não dão testemunho de uma mudança de atitude, de uma mudança de vida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar o bom testemunho também. Mostrar para as pessoas que nós pregamos e aceitamos a palavra. Nós vivemos a palavra conforme nós pregamos. O chamado para anunciar o Evangelho. 2. Jesus e a ordem de pregar. Recordando que o Evangelho significa boas novas, boa notícia, e que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus. Marcos capítulo 28, versículos 18 a 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, fala sobre isso. Depois você pega a Bíblia aí, dá uma lida nessas referências para você poder meditar e guardar essas palavras para que você possa frutificar, para que você possa dar frutos. O chamado para anunciar o Evangelho, a importância de pregar o Evangelho, né? Qual a importância? É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Dê uma lida aí em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Você vai ver o quanto é importante anunciar, pregar, o quanto é importante você trazer a luz do Evangelho para as pessoas, fazer com que as pessoas sejam iluminadas com a palavra de Deus, com que as pessoas saiam da sua vida pecaminosa, da sua vida promíscua, da sua vida de fragilidade e venham para a fé. Amém? Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior será a colheita. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Sai por aí pregando a palavra, não perca a oportunidade. Pregue aonde você estiver, enquanto você estiver, em todo lugar. Sai anunciando, sai pregando. Se vai frutificar ou não, não é problema seu, né? O seu dever é anunciar. O resultado disso vai depender de quem está ouvindo. Então, semeie o reino de Deus, pregue o reino de Deus. Para concluir essa lição, né? Para concluir, guarde bem isso. O nosso dever como cristão é pregar a palavra e orar pelas pessoas. Orar como? Como é que se ora para alguém? Pedindo a Deus que abra o entendimento, pedindo a Deus que essa pessoa se arrependa dos pecados, pedindo a Deus que aquela pessoa venha reconhecer que está numa vida pecaminosa, numa vida promíscua, numa vida que não louva a Deus, numa vida que levará à condenação eterna. Ore a Deus assim, para que essa pessoa tenha esse entendimento, para que essa pessoa abra os olhos da fé e abra a mente para compreender a palavra. Não deixe de orar pelas pessoas, não deixe de clamar pelas pessoas, mas
saiba do seu limite, sabendo que tem semente que vai cair na terra boa, mas tem semente que não vai cair na terra boa. Tem semente que vai frutificar e tem semente que não vai frutificar. Lembra, tem o solo de pedra, o solo duro, o solo cheio de espinhos, que não vão frutificar, que não vão desenvolver. Mas tem também o solo bom. E esse vai desenvolver muito, muito, muito. Que Deus seja louvado na sua vida, que você seja um exímio pregador da palavra. Ah, mas eu não sei pregar. A pregação é muito simples. É dizer para as pessoas que o reino de Deus chegou e que a salvação é de graça através de Jesus. E aquele que nele crer, crer no Pai. E aquele que aceita o Filho, aceita o Pai. Amém? Então que assim seja e que essas pessoas possam, como diz em Mateus, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Amém? E Deus vai te abençoar e Deus vai te usar e você será um semeador feliz, você será um semeador alegre, você será um semeador que pratica a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus na sua vida. Amém. Que essas palavras guardem em seu coração e venham trazer algo novo para você. Hoje, às 7h30 da noite, estaremos reunidos adorando e glorificando o Senhor, aqui em Porto Velho, na rua Cristina, número 6291, bairro Igarapé. Esteja conosco, participando da celebração, esteja conosco, participando do culto de louvor e adoração a Deus. Não fique nessa de, não, eu estou aqui em casa, cultuando aqui em casa. Você vai esfriar e você vai morrer na fé. Sua fé vai sucumbir. Tenha a disposição de dar alguns passos e ir até o templo, reunir, ouvindo testemunhos, ouvindo louvores, ouvindo a palavra, e isso vai te fortificar, e isso vai fazer com que você dê frutos, e isso vai fazer com que você entre para o reino de Deus, e vai usar, e vai usufruir daquilo que são as benevolências do reino de Deus, aquilo que é bom entre os cristãos, aquilo que é bom entre quem tem comunhão com Deus. Essa é a verdade. Oremos. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores e pedimos que a Tua palavra entre no coração de cada um. Que sejamos bons semeadores, mas também que sejamos solo bom, para que a Tua palavra desenvolva em nós. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a Sua palavra, a entender a Sua palavra e a fortificar na fé. E assim o Seu nome venha a ser louvado e glorificado. Amém. Um bom domingo a todos e até logo mais.